Olá, pessoal! Essa é a nossa terceira parte sobre circuitos elétricos. E agora nós vamos falar sobre os medidores, né? Então, são aquelas coisas que vão ajudar a gente, né? Se a gente, por exemplo, imagina que você tem um circuito, você tem existem tomadas de 110 e 220. E aí, você quer colocar o seu aparelho que é 220 na tomada. E aí, você vai colocar direto e vai testar a sorte? Ou você quer medir? Então, se você tivesse, né, em suas mãos um voltímetro, você poderia ver qual é a voltagem da sua tomada. Então, os medidores elétricos eles vão te ajudar para isso. São vários, né? São vários não, né? São 3, 4. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre eles. O primeiro que a gente vai falar é o amperímetro. O amperímetro é aquele que vai medir a corrente elétrica, o nosso Izinho. E ele vai medir de todo o circuito ou vai medir de um determinado segmento. Então, dependendo de como a gente vai montar o nosso amperímetro. Então, o amperímetro ele é ideal quando ele possui uma resistência nula. E como ele vai ser representado? Ele vai ser representado assim, ó, uma bolinha com um azinho dentro. Então, enquanto toda vez que tiver esse azinho dentro da bolinha, é o meu amperímetro. Ele vai medir a corrente elétrica. Então, imagina aqui, ó, o meu circuito. Eu tenho aqui, ó, o amperímetro em série com a resistência. Por que ele pode ser em série? Porque, ó, a corrente é a mesma no mesmo fio. Então, olha, o amperímetro tem resistência nula, então ele não vai contar para ali. Então, a corrente que passa pelo amperímetro é exatamente a mesma que vai passar pela resistência no fio. Se eu tivesse, como assim? Uma parte, um segmento dele. Imagine que aqui nesse circuito eu tivesse uma parte dele que tivesse em paralelo aqui, uma resistência em paralelo. Então, olha, com esse amperímetro, eu estou conseguindo medir a corrente que está passando neste segmento aqui. Nesse daqui, eu vou colocar um R2 para ser diferente, é uma outra corrente. Então, ali o amperímetro está medindo naquele segmento e não no circuito inteiro. Isa, mas imagina que eu tenho esse circuito em paralelo aí do R2 com R1 e eu queira saber a corrente total do meu circuito. Eu vou lá e eu coloco o amperímetro aqui, ó. Então, ó, ele é a corrente toda, né? Se eu fizesse a resistência equivalente desse circuito em paralelo, eu também teria eu teria o que está marcando nesse amperímetro. Tudo bem, gente? Então, assim, o amperímetro ele vai medir corrente, ele tem que estar em série com o que a gente quer medir. Se a gente quiser medir a corrente total do circuito, a gente vai colocar no fio perto da onde está a DDP, né? Então, eu poderia colocar aqui também, aqui, que aí não tem nenhuma relação com o que está lá, né? Ou é o que está passando antes, ou o que está chegando no final, e por aí vai. E aí, ele normalmente é colocado em série, com a parte do circuito, ou no circuito inteiro, né? Como eu falei no começo ou no final. Tudo bem, gente? E aí, agora, a gente vai falar que eu falei do voltímetro, que é aquele carinha que vai medir a voltagem. Então, eu tenho que a voltagem vai medir a diferença de potencial, a voltagem, a DDP, o que vocês quiserem chamar, de que vocês tiverem aí o carinho maior para chamar o nosso Vzinho, né? O Uzinho, por aí vai. E aí, o voltímetro ideal, a gente fala que ele tem uma resistência infinita. Então, ele tem que ter uma resistência muito, 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 muito maior do que a resistência do nosso circuito. E aí, ele vai ser representado pela bolinha com um Vzinho no meio. E aí, o que acontece? Imagina aqui, ó, o nosso voltímetro. Ele, idealmente, ele tem que ser colocado em paralelo com o que você quer medir. Então, ali eu quero saber a voltagem que está passando por essa resistência aqui. Então, eu coloquei ele em paralelo e aí eu sei qual é a voltagem que está passando nessa parte do circuito, tá? Voltímetro em paralelo sempre, amperímetro em série sempre, tá? Então, amperímetro em série, voltímetro paralelo.
E aí, galera, agora eu vou falar com vocês sobre o galvanômetro e a ponte de Wheatstone. O que é o galvanômetro? Ele é um instrumento, né, que ele vai medir algumas coisas com baixas correntes, e que tem, então, né, baixa intensidade de corrente, ou então uma diferença de potencial entre dois pontos. Ele vai ser representado através disso daqui. Ele vai ser uma bolinha com um Gzinho, só que nesse caso a gente vai ter uma setinha cortando esse nosso galvanômetro. Então aqui, por exemplo, eu tenho um circuito, que é uma ponte de Wheatstone, que a gente vai falar sobre ela agora. E aí eu vou ter o galvanômetro aqui no meio. Então, olha a representação dele, em que tem um Gzinho com a setinha cortando ele no meio. Agora, vamos para as características da ponte de Wheatstone. O que ele tem? Ela é um circuito, né? Que ela é formada por 4 resistores e que eles são ligados em paralelos em série, né? E são conectados a um galvanômetro no meio. Então, olha só, eu tenho um R1 aqui, um R2, um R3 e um R4. Então, repare que ó, R1 e R3, eles se abrem. Então, eu tenho o R1 e R2 estão em paralelos entre eles. E aí, o R3 e o R4, eles estão no mesmo fio. Então, eles estão em paralelo. Só que eu tenho um galvanômetro no meio deles. Então, é um circuito um pouco diferente, tá? Então, eles estão em série, em paralelo entre eles e um galvanômetro no meio. E aí eu tenho que a ponte de Wheatstone, ele vai ser geralmente utilizado para encontrar uma resistência desconhecida. Então, o que eu faço? Eu monto um circuito desse tipo, eu pego resistências que eu já sei e deixo uma incógnita, que é o que eu quero. E aí, para conhecer a resistência, né, desconhecida, é necessário que essa ponte de Wheatstone esteja em equilíbrio. O que é isso? Entre VA e VB não deve ter diferença. Então, VA e VB têm que ser iguais. Então, a DDP aqui nesse ponto de cima e a DDP nesse ponto de baixo precisam ter o mesmo valor. Então, como que eu vou medir isso? Através do galvanômetro. Então, o galvanômetro, ele fala assim, olha, A e B são iguais. Não existe diferença de potencial entre esses dois pontos, né? Então, o galvanômetro vai marcar 0. Não existe, porque A e B são iguais, não tem diferença. Então, como não tem diferença, essa minha ponte de Wheatstone vai estar em equilíbrio. Se essa ponte de Wheatstone está em equilíbrio, eu vou ter a seguinte relação. Eu tenho que o produto das resistências cruzadas deve ser igual. Então, o que é isso, Isabela? Olha, R1 e R4, ó, se eu fizer assim, ó, eu vou fazer uma cruz. Deixa eu pegar aqui. Então, eu faço uma cruz, ó. Um X, né? Que a gente fala cruzado, né? Um X, tudo mais. Então, o que tem? Calma aí que eu vou ajeitar aqui para ficar mais bonitinho para vocês, né, gente? Opa! Então, olha, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer R1, fazer uma setinha aqui bonitinho. Pronto, R1 e R4 estão cruzados. Então, ó, R1 vezes R4 tem que ser igual ao quê? R3 vezes R2, multiplicado os dois. Então, a multiplicação de um V igual à multiplicação do outro cruzado. Lembre-se disso, gente. É uma questão que às vezes cai no vestibular frequentemente. Então, assim, quando a gente vê uma coisa dessa característica com o galvanômetro no meio, ou ele fale que não existe diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ele está falando pra gente que a multiplicação das resistências cruzadas são iguais. Ou então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, eu falo aqui, olha, aqui é 2, aqui é 6. E aí eu tenho que aqui é 3 e aqui é 4. Então, olhando para esse circuito, o meu galvanômetro vai marcar o quê? 0, sabe? Então, assim, por quê? Porque 2 vezes 6 vai dar 2 ohms. 4 vezes 3 vai dar 12 também. Então, a multiplicação cruzada é igual. Então, o meu galvanômetro
tem que ser igual a zero, porque esse circuito, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente falou sobre o galvanômetro, que é basicamente a principal aplicação dele, tá? A gente não vai ver ele por aí, tipo igual o voltímetro e amperímetro. Não, ele vai estar sempre em questões aplicadas para a ponte de Wheatstone. Tudo bem, gente? E aí, por último, nós temos uma coisa que é chamada reostato. O que é isso? Eles são resistências variáveis, né? Então, quando a gente tem uma resistência, a gente vai ter uma barreira. Então, assim, vai passar em uma partezinha, uma parte maior e por aí vai. Então, assim, é uma barreira variável que dificulta a passagem de corrente elétrica em seu condutor. Com essa variação, é possível aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica do circuito. E ele vai ser responsável por conduzir eletricidade. Então, é o reostato que vai conduzir essa eletricidade. Então, assim, a simbologia dele vai ser isso daqui. Ou eu vou ter uma resistência que vai ter uma setinha do lado, ou eu vou ter uma setinha que sai da minha parte do meu circuito. Vocês vão ver isso aqui, ó. No meu, eu resolvi mostrar o primeiro. Então, eu tenho uma resistência. E aí, agora eu vou mostrar a minha barreira do reostato. Então, olha só. Imagina que eu tenho essa resistência aqui que é bem grandona. E aí, eu vou lá e coloco o meu reostato bem na beiradinha. Então, essa vai ser uma resistência alta. Porque, olha só. Vai ser a resistência, né? Aqui eu tenho uma lâmpada, tá vendo? Não sei se vocês viram aqui no meu circuito, que eu tenho essa lâmpada aqui. Então, a REC desse meu circuito vai ser a R alta do meu reostato e o R da lâmpada. E aí, então, se eu tenho uma REC alta, a corrente ela vai ser baixa. Então, por quê? Porque a corrente vai diminuir, né? Então, tem mais resistência para ela passar, digamos assim. Então, o brilho dessa lâmpada é menor se eu colocar a reostato alto. Então, o I baixo, então eu tenho que a potência da lâmpada é baixa, ou seja, o brilho da lâmpada vai ser menor. Mas aí, gente, eu quero aumentar o brilho, né, dessa lâmpada. Então, o que eu quero? O que eu posso fazer? Eu vou lá e altero a resistência do meu reostato. Então, eu coloco ela ali no meio. Então, eu vou passar a ter uma resistência média. Então, se eu tenho uma resistência média, eu vou fazer a REC. R da lâmpada e o R médio. E aí, o REC médio vai significar o quê? Numa corrente média. E a corrente média significa que a potência da lâmpada está média também. Então, eu vou ter um brilho médio. Tudo bem? E aí... mas agora eu ainda não gostei da lâmpada. Eu quero aumentar um pouquinho mais o brilho dela, a potência dela. Então, eu vou lá e diminuo ainda mais o meu reostato. Então, eu vou ter um REC com essa resistência baixa entrando. Essa resistência equivalente baixa vai estar mais baixa, né? Porque eu estou diminuindo uma parte da resistência. Então, diminui o meu REC. E aí, eu vou ter, então, agora uma corrente alta. Se eu tenho uma corrente alta, eu tenho uma potência de lâmpada alta também. Então, eu aumentei o meu brilho. Então, assim, isso é uma das aplicações do reostato. Eu consegui aumentar a potência, aumentar ou diminuir a potência da outra parte do circuito. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente viu sobre o reostato, que é a resistência equivalente, né? Que reduz, a minha resistência varia. Então, reostato, resistência variável. O voltímetro mede a DDP, a diferença de potencial, né? O que você tiver aí mais carinho para chamar. Ele tem que estar em paralelo com o circuito. O amperímetro, ele está em série com o circuito, mede o nosso Izinho, a nossa corrente. E eu tenho o galvanômetro, que é para baixas correntes ou diferença de potencial entre dois pontos. E, além disso, eu tenho que ele é muito utilizado na ponte de Wheatstone. E a ponte de Wheatstone, a gente tem a multiplicação cruzada quando ela está em equilíbrio, ou seja, meu galvanômetro está marcando zero, porque VA e VB são iguais, né, os pontos.
Então, eu tenho que a multiplicação cruzada tem que ser igual das minhas resistências. Beleza, gente? Então, por aqui fica a nossa aula, né, de medidores elétricos. Eu trago aqui a frase de Miguel de Cervantes, que ele fala que a perseverança é a mãe da boa sorte, né? Então, nunca foi sorte, é muito estudo, é muita força de vontade vocês continuarem estudando. Então, nunca é sorte, é sempre muito estudo. É isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.